Oi, tudo bem? Meu nome é Eric Hiroyuki e eu sou professor de japonês e eu vou estar gravando o vídeo para formar vocês em japonês, para fazer vocês um japonês perfeito, para não ter que pagar nenhum curso aí, é, por sei lá o que eu estou fazendo literalmente por meu paixão, por gasto de tempo mesmo, literalmente, para não ter que ficar falando toda vez a mesma coisa, porque literalmente o que você vai começar vendo em alguns lugares da aula vai ser praticamente tudo igual. E nesses 3 anos da minha experiência, eu consegui meio que formar uma forma mais fácil de você conseguir aprender japonês. Vou estar explicando passo a passo o que precisa, o que não precisa, o que deve ser feito para chegar num ponto que você consiga consumir um conteúdo japonês, basicamente tudo, como que faz para desenvolver sozinho, como que faz para chegar num ponto bom, né, ou conversar com o japonês mesmo, trocar mensagem com ele, literalmente conversar com eles, ou para você que está tentando fazer JLPT, começando lá, quem está querendo viajar, para qualquer coisa, se você está querendo aprender japonês, é aqui. Então, bora começar. Primeiramente, vamos ver sobre o hiragana. Hiragana são alfabetos essenciais para você aprender o japonês. Quando você for aprender algum idioma, o normal é que você saiba o alfabeto do idioma em que você está aprendendo. No caso do japonês, o principal vai ser o hiragana. Hiragana. Ah, professor, tem como aprender japonês sem saber hiragana? Não. Tem sim como você aprender a falar algumas palavras assim, complementar, decorar as palavras. Só que se você quer literalmente aprender a conversar ou aprender a escrever e ler, você vai ter que ir no japonês de hiragana. Por exemplo, imagina para turistas, pessoas que querem ficar um mês no Japão, certo? Ah, eu vou começar a estudar japonês, só que eu não vou precisar de hiragana porque só vou ficar um mês viajando. Não tem como. Até para esse pessoal, o recomendável é que estude hiragana. Por quê? Imagina que a pessoa tem lá 6 meses para estudar japonês, para que no 7º mês vai lá no Japão. A pessoa vai lá estudar 6 meses, só que vai chegar um ponto que, assim, nos primeiros meses ou em 2 semanas, vai chegar um ponto que a pessoa não vai conseguir mais absorver nada, porque um monte de conteúdo que tá a partir de hiragana. Hiragana é o mais básico, sabe? Não tem como pular essa coisa. Você vai conseguir aprender só aquelas palavras que você decoraram, entende? Você não vai conseguir adquirir novos vocabulários se você não sabe hiragana, certo? Em segundo, temos o katakana, que são a mesma coisa que hiragana, só que com uma caligrafia um pouquinho mais simples, vamos dizer assim. São utilizados para nomes em inglês ou coisas que são estrangeiras do Japão. Por exemplo, hashi, aqueles palitinhos japoneses, a gente pode escrever com hiragana, e que tem kanji também. E katakana é usado para coisas que vêm que vem fora do Japão. Por exemplo, hashi é do Japão, então a gente escreve com hiragana. Garfo, que em inglês é fork, em japonês é fork. Então a gente escreve com katakana. Por exemplo, meu nome, Eric, como é estrangeiro, eu escrevo com katakana, Eric. E se for Hiroyuki, né? Hiroyuki tem o nome hiragana e kanji. Aí eu escrevo em hiragana e depois transformo em kanji. Kanji são esses ideogramas nos quais você não vai precisar esforçar para aprender, e sim você vai esforçar para sentir o kanji, para você ter o feeling do kanji e o que é isso, né? O kanji, porque você não precisa esforçar para estudar. Esse ideograma é formado por um ou mais hiragana, assim como você pode ver aqui. O primeiro ideograma tem 2 hiragana, que é o ka e o n. E o segundo ideograma com o terceiro hiragana é o ji. Ou seja, se você sabe todo hiragana, você literalmente já sabe escrever todo kanji. Ah, mas como assim eu não sei escrever kanji? Não. Fique tranquilo, olha aqui. Isso chega a ser até um problema social japonês hoje em dia, porque muitos dos jovens e até mesmo dos adultos estão
esquecendo, ou melhor, não sabe desde base como escrever kanji à mão no caderno. Por exemplo, quando eu escrevo alma em japonês, tamashi, eu escrevo em hiragana, certo? Eu aperto uma vez o espaço. Ele já sai o kanji correto, entende? Aí pede pra mim ou pra alguém escrever esse kanji no caderno, não vai saber, entende? É muito difícil, é bem raro, assim, não é que é raro, né? Assim, a questão é que a necessidade de você aprender kanji, a caligrafia do kanji, ficar escrevendo no caderninho, é um gasto de tempo, certo? Se você tá realmente querendo aprender japonês, o que você tem que fazer é sentir o kanji. O que isso significa? Uma vez o meu aluno me contou, né? Japonês, vocês lê muito rápido. E certamente a gente lê muito rápido. E eu não entendia, né? Por quê? Aí ele explicou que a gente não lê o kanji. A gente sente o kanji. O que isso quer dizer? Imagina que tem esses kanji, né? Que é fogo, água, terra, vento. A gente não lê a palavra, o hiragana que está dentro do kanji. A gente lê, ou melhor, a gente sente o kanji. Ou seja, quando a gente vê o kanji de vento, a gente sente o vento, certo? Assim, a gente imagina o vento, vamos dizer assim. Então, tem muita gente que já é avançado em japonês, que está no 5º ano, assim, já tem 10 anos, mais de 10 anos em japonês, que vai se deparar com alguns kanji, algumas letras, que a pessoa não vai saber ler, mas que, por outro lado, ele vai conseguir entender o sentido. Tipo, eu não sei ler, mas eu sei o que significa, entende? É aquele. Então, esse daqui vai ser o básico. Para quem está começando o japonês desde o zero, primeiro, aprenda o hiragana. Antes de começar esse vídeo, comece a escrever hiragana e depois que sentir confortável, volte aqui e comece desde o zero a assistir esse vídeo. Mas também não fique preocupado que eu, nesse vídeo, nessa aula, eu vou estar explicando as coisas através de alfabetos romanos também. Então não vai ter necessidade de você saber hiragana nessa aula. Não sei daqui em diante como que vai ser as minhas aulas. Tipo, se eu ir muito além eu posso estar esquecendo, sabe? Quando a gente vai aumentando de nível, a gente já vai partindo do pressuposto que você já sabe o hiragana. Então eu posso estar esquecendo de colocar romano. Então, o recomendável é que você aprenda o hiragana. Tudo bem? Então, vamos começar literalmente pelo éter da nossa aula 1. Como que faz para ler hiragana ou a ordem de leitura? Em japonês tem duas formas de ler que são básicas. Você começa ou pela direita em cima e vai por baixo, assim. Que são comuns em livros, redações, em jornais também. Em japonês a gente não é A, E, I, O, U. É A, I, U, E, O. E a segunda forma de ler é como a gente conhece, né? O normal, da esquerda em cima para direita. Aí vai lá, A, I, U, E, O. Ka, ki, ku, ke, ko. Tudo bem? Esses são hiraganas básicos. E vamos depois nos pronomes. Japonês tem vários tipos de pronome. Tem gente que fala que tem 8, tem fala que é 9, 10. Tem bastante pronome. Você pode usar até o seu nome como sendo pronome. Mas esse daqui, nessa aula vou explicar basicamente o básico ou o que você normalmente utiliza no dia a dia, para não ficar muito colorido nessa área, né? O japonês, pronome japonês não tem o sexo definitivo, ou seja, tanto homem quanto mulher pode usar boku, ore, watashi ou jibun ou qualquer coisa que for. No entanto, que são pronomes que tá aqui, certo? Boku, ore, watashi, jibun, tanto mulher quanto homem pode utilizar. O normal, deixa eu escrever aqui, não, eu já tô esquecendo. Boku, ore, watashi,
自分. O que acontece o boku, ore normalmente é pro homem. E pro homem também, na verdade, homem pode utilizar todos esses, né, que significa eu. Todos esses significa eu. Homem pode utilizar tudo. O que vai distinguir nesse daqui é o nível da sua formalidade com alguém que você está conversando ou a si mesmo. Se você já assiste anime, você já consegue classificar que os personagens mais fofinhos, mais formais, vamos dizer assim, mais respeituosos, eles utilizam boku. E aqueles personagens que praticam bullying ou parece aquele Bakugo da vida, né? Do Boku no Hero Academia, utiliza ore. Ou Eren Yeager também acho que utiliza ore. Então o Armin, ele usa boku, certo? E não tem problema deles dois utilizar watashi ou jibun. No entanto que se eles estiver diante de alguma autoridade, alguém que eles desconhecem ou superior a eles, eles vão usar o watashi para se referir a eu. Imagina, quando você conversa a si mesmo, tipo conversando com seu amigo, se você utilizar ore ou boku, não vai fazer nenhuma diferença no grau do respeito que você está tendo. Você está sendo brother com o amigo, entende? Agora, se você conversar com uma pessoa acima, utilizando ore ou boku, e ao invés de watashi, você está meio que construindo sua personalidade um pouquinho mais forte diante da pessoa, entende? Meio que foge um pouquinho do padrão. E para as mulheres, normalmente o recomendável é que utilize watashi como principal. Watashi e jibun. E também tem o uchi, né? Uchi. Não é uchiha não, hein? O que acontece se a mulher utilizar boku ou ore, que não tem nenhum problema também. Vai acontecer que vai parecer um pouquinho mais personagem. Você está criando um personagem a si mesmo diante de alguma coisa. Você vai perceber se você assiste VTubers ou algum anime que tem, assim, casos que as pessoas utilizam boku, as meninas, né, utilizam boku ao invés de watashi, para literalmente criar uma personagem, uma figura mesmo. Agora, se a mulher utiliza ore, vai parecer aquela mulher um pouquinho mais forte, que tá querendo ser, vamos dizer assim, independente de qualquer coisa, entende? Mas vai dar o mesmo sentido, assim, se a pessoa usar o watashi, também vai dar o mesmo sentido de eu, não tem nenhuma diferença. Agora, o jibun é o mais neutro possível, é o que eu mais utilizo em dia a dia, quando eu tô conversando com meu amigo ou, na verdade, meu irmão, eu utilizo ore. E quando normalmente eu tô conversando com meu amigo ou qualquer lugar, eu utilizo jibun, que é o mais neutro possível. Você não desrespeita nem a pessoa e você não se caracteriza ou você não se identifica como nada, entende? Eu utilizo o jibun mais para olhar eu na hora de estar escrevendo, né? Que eu digito bastante, converso no chat bastante com amigo. Eu utilizo bastante jibun para conseguir ver eu mesmo como sendo alguém da terceira pessoa, ou seja, eu estou observando a mim mesmo. Então, nesse caso, eu utilizo bastante jibun. E mais uma coisa, antes de começar, vamos prestar atenção numa coisa que é chamada sílaba tônica, a pronúncia. Vamos tentar prestar atenção na pronúncia desde já. Por quê? Em português, ou em países latinos, tem uma coisa que chama sílaba tônica. O que é sílaba tônica? Por exemplo, quando eu escrevo água, qual que é a sílaba tônica? É o primeiro A, né? Água. Papel. Papel. É o pé. Essa aqui é a sílaba tônica. E em japonês, não tem a sílaba tônica. Ou seja, não é boku, ou melhor, não é hashi, não é sushi, não é café, não é nada. É sushi, hashi, coffee, café. Entende? Tipo,
Imagina, quadrado, quadrado. Não tem essa sílaba tônica. É quadrado, quadrado. Entende? Então tenta treinar. É uma quebra-língua no começo. Tenta treinar, ou melhor, para treinar essa coisa aí, é melhor você cantar uma música e treinar sua diafragma, que é o seu pulmão, naturalmente acostumando a sua pronúncia. Então tenta prestar atenção nessa parte em qualquer hora que for pronunciar japonês, porque só de você conseguir fazer isso, mesmo que você tenha pouco vocabulário, e se você conseguir falar dessa forma, você vai ser bem tratado, bem visto pela maioria do japonês só pela pronúncia. Então esse boku, ore, watashi, jibun são os pronomes eu principais. Então vamos para a próxima página, que é wa, i, no. Em japonês, temos uma coisa que chama partículas. Aqui tem a página de hiragana, certo? Dentro de algumas hiragana, nós temos umas coisas que chama partículas, que vou circular algumas delas. Tem o wa, mo, to, tem o no, deixa eu ver, mo. Tem bastante. E vamos primeiramente nessa aula 1 aprender sobre a partícula wa e no. Esse hiragana wa, a gente lê como se fosse wa, no caso de partículas. Quando está dentro de palavras, a gente lê como ha. Ou seja, ele tem dois sons, wa e ha. Quando ela é partícula, é wa. Essa coisa não precisa anotar, tudo bem? E o no. Primeiro, começando pela partícula wa. Partícula wa significa ser. Genericamente, ser. É basicamente... O partícula wa é basicamente o verbo de ligação. É o ser, estar, ficar e parecer. É aqueles verbos que você explica a existência de algo. O no, por sua vez, significa pertencer. Pertence a algo. Vamos já explicando com exemplos, que para ficar mais fácil, né? A gente acabou de aprender o pronome boku. Boku wa Eric. Esse aqui tá escrito Eric, meu nome, né? Boku wa Eric. Isso daqui significa que eu sou Eric. Boku wa Eric. Boku wa Eric. Agora, neko, que significa gato. Boku wa neko. O que significa que eu sou gato. Entende? Boku wa neko. Você vai estar explicando a coisa que vem depois. Entende? Junto aqui. E agora a partícula no. Boku no Eric. A partícula no significa pertencer. Ou seja, boku no Eric. Ou seja, meu Eric. Entende? Então quer dizer que vai ter duas pessoas nessa situação, ou uma. No entanto que eu não seja o Eric. E eu falo, boku no Eric. Vai ser o meu Eric. E se eu falar, boku no neko. Boku no neko. Boku no neko. O que significa? Que é o meu gato. Meu gato. Entendeu? Ficou mais fácil agora? Ou seja, boku wa neko. Significa que eu sou gato. Boku wa neko. Boku no neko. Significa que eu sou gato. Um explica e outro, o no, significa pertencer. E uma coisa muito intrigante e muito importante de você se fazer na hora de aprender o japonês
é fazer dois tipos de tradução, ou melhor, você ser específico em uma, em que eu vou recomendar. Nesse mundo tem dois tipos de tradução. Existe a tradução completa e existe a tradução direta. O que é a tradução completa? Vamos fazer a tradução completa desse Boku wa Eric. Significa que eu sou Eric. Eu sou Eric. E esse Boku no... peraí. E se eu falar... Deixa eu apagar aqui. Boku no neko significa meu gato. Boku no neko. Boku wa Eriki. Esses são traduções direto de Boku wa Eriki, que eu sou Eric, e meu gato. Boku no neko. E tem mais uma que é a tradução direta. O que é tradução direta? Tradução direta é Boku, eu ser Eric. Eu, Boku, pertence, neko, gato. Observe que na tradução direta, o pronome, ele não mudou aqui. Em português, se você fizer uma tradução completa, ele vai mudar de eu para meu, sendo que a gente utilizou mesmo hiragana boku para representar eu, ou seja, o pronome vai mudar para possessivo no caso de pertencer, entende? Então, são uma das coisas que você precisa se preocupar para não fazer a tradução completa toda hora, porque senão isso daí vai gerar uma emboscada na tua cabeça. É melhor você fazer uma tradução separada de cada coisa, que é tradução direta de cada coisa, entendeu? Mas e se eu não conseguir aprender? Faça os dois e tenta utilizar mais a tradução direta. Você vai usar sua consciência para aprender japonês. Então, você vai estar fazendo a tradução direta, a tradução de cada coisa. Porque a partir do ponto que você sabe as partículas, naturalmente ou automaticamente você já vai conseguindo começar a raciocinar e diferenciar essas diferenças. Então vamos dar por mais um exemplo e vamos para verbos. Antes de ir para verbos, vamos dar mais um exemplo. Quando eu falo que meu nome é Eric. Boku no namae wa Eric. Isso aqui significa que meu nome é Eric. Namae significa nome. Vamos traçar as linhas nas partículas e ver. Boku no namae, ou seja, é meu nome. Boku no namae wa Eric. A gente pode dividir assim, ó. Boku no namae significa meu nome. Ou assim, namae wa Eric. O nome é Eric. Juntando os dois, Boku no namae wa Eric. O nome, meu nome, que me pertence, é Eric. Meu nome é Eric. Uma coisa que esqueci de explicar de tão óbvio que o nome não muda em nenhum lugar do mundo. Se o seu nome é João, o seu nome vai ser João na China, no Japão, em qualquer lugar. Tudo bem? João, Gabriel, Maria, vai ser... O nome não muda, entende? O meu nome é Eric, não vai virar Gabriel Batista lá no Japão, tudo bem? Então, Boku no namae wa Eric. Eu posso dar mais um exemplo, vamos lá. Boku no neko no namae wa... tá invadindo a minha câmera. Vamos chamar Ichi.
Olha aqui, ó. Boku no neko. Meu gato. Boku no neko. Neko no namae wa ichi. Ou seja, nome do gato, ó. Boku no neko. Meu gato. Neko no namae. Nome do gato. Namae wa ichi. Ou seja, o nome do meu gato é 1. Eu pertence. Gato pertence a mim. Namae pertence ao gato. Wa ichi. Nome do gato é 1. Só fazer esse desenho, tudo bem? Então vamos depois no verbo para finalizar esse vídeo. Verbos em japonês é muito simples. Você pode responder com a forma que te perguntaram. Ou seja, se alguém te perguntou se ela quer dirigir no seu carro, ou seja, quer dirigir, você pode responder com a pergunta, ou seja, quer dirigir, quer dirigir. Entende? Então, tipo, quer comer? Quando for sim, você responde, quer comer. Entende? Então, por exemplo, em japonês, taberu, com ponto de interrogação. A pessoa está perguntando. Aí a pessoa responde. Se for sim, taberu. Significa comer. Taberu. Olha, presta atenção na pronúncia que eu vou estar fazendo. Taberu. 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 Na interrogativa é um pouquinho mais longo, né? Tipo, taberu, você quer? Entende? E se for normal, seria taberu. Se for sim, né? Se você quiser comer. Aí a pessoa vai perguntar, mas tem um K, né? No final. É aqueles que colocam o K pra virar interrogativas, porque vai ter pessoas que não são iniciantes nesse vídeo e vai estar perguntando essa dúvida, então eu vou estar respondendo. O K, quando você coloca o K, todas as frases viram uma pergunta. Só que a questão é que ela vai virar uma frase polida, vai virar formal, ela vai virar keigo. E quando a gente for aprender japonês, a gente não vai aprender em formato formal em japonês. Por quê? Muitos livros, muitas coisas didáticas ou qualquer vídeo de você aprender japonês, eles vai estar em keigo. Você vai aprender japonês em qualquer outro lugar a não ser aqui em keigo. E o que acontece é que todas as coisas que você, maioria das coisas que você consome, elas não vão estar em keigo. E um dos principais problemas que eu não ensino em keigo é porque a maioria das pessoas que eu conheço, tipo, não a maioria, basicamente todas as pessoas que eu conheço que já estudou japonês mais de 5 anos, mais de 10 anos e que sabe falar japonês perfeitamente, o problema deles é que não sabe falar de forma coloquial, não sabe falar de forma, assim, amigável, só sabe falar de forma respeituosa. Então, eles acabam meio que sabe falar japonês, mas não consegue fazer amizade porque só sabe falar em formato respeituoso, entende? Não que isso seja problema, mas que vai estar desgastando ou meio que aprendeu pra quê, né? Entende? Então, conseguindo aprender o japonês de uma forma mais coloquial, de uma forma mais do uso diário, seria melhor. Ampliando, inclusive, né? Se for o K, ele vira tabe masu ka. Aqui e a pessoa vai responder tabemasu. Entende? Essa daqui vai ser a pergunta, tabemasu ka? Tabemasu. Entende? Esse daqui é o formato polido e respeitoso. Mas que na nossa aula ainda não vai ver, só lá por futuro, lá pela aula, quando a gente estiver vendo as conjugações dos verbos. E quando for nai, que é negativo, a gente vai ver agora. E antes de ver isso, a gente vai ver essa plataforma que eu recomendo. Assim, não pula vídeo, que ainda estou na explicação do verbo, tá? Essa plataforma é o que eu mais indico para você aprender japonês, mas você vai estar sabendo, você vai precisar de inglês, vai ter vários outros sites que também é bom. E a gente vai começar o verbo. O verbo tem três
tipos de grupos, em que todos os grupos compartilham a mesma regra. Todos verbos em seu formato de dicionário, ou seja, em português seria em seu formato infinitivo. O que é formato infinitivo? São todos aquele verbo que terminam em R, ou seja, andar é o infinitivo, andando é o gerúndio, né? Então, todos os formatos, tipo, beber tá no infinitivo. Então, todo formato infinitivo, ou seja, em formato de dicionário, eles terminam com som de U. Esses são o que todos compartilham entre si. Então, vamos ver pelo grupo 2, pela família de R. Olha aqui, são verbos de R. Se você ver aqui, ó, no hiragana, eles todos vai terminar com hiragana de R. Oriru, shimeru, kaeru, tudo bem? E como que você faz para transformar eles em negativo? A família de R, o que você precisa fazer é o mais simples possível. Você tira o R e coloca o nai. Vamos lá. Grupo 2. Que tem o R no final. Lembrando que todos terminam com som de U no final, né? A gente vai ver isso. Você corta o R e você coloca o nai, que significa negação, né? Que significa que não existe ou não. Depois, a família 3, que são famílias irregulares. Verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles terminam em kuru ou suru. Suru na sua maioria. Suru significa fazer. E o que significa? Vamos lá. Estudar, to study. Benkyou suru. Olha aqui, ó. Se você ver aqui na lista do kanji, na esquerda fica mais fácil. Todos terminam em suru. Benkyou suru, souji suru, sentaku suru. O que isso significa? Em japonês, não existe o verbo estudar. Em japonês, existe estuda. E você colocando o fazer, que é suru, to do, aí sim ele vira estudar, ou fazer o estudo. Kekkon suru, casamento, né? Get married. Fazer o casamento, kekkon suru. Souji, clean. Souji significa limpeza, limpar. Limpa, né? Aí quando você colocar o suru, ela transforma em fazer a limpeza. Vamos limpar. E suru, esse grupo 3 em negativo, ela vai virar shinai. Shinai. Ou seja, benkyou shinai, kekkon shinai. Ou se a pessoa te perguntou alguma coisa bem simples com suru, por exemplo, você quer fazer alguma coisa, né? Tipo, você está conversando com a pessoa de cara a cara e a pessoa mostra alguma coisa que, tipo, imagina, a pessoa pegou uma chave do carro e falou suru, tipo, quer dirigir? A pessoa, aí eu respondo suru, sim. E se for não, eu respondo shinai. Entende? Então, o grupo 3, ele vai mudar completamente. Suru vai virar shinai. E o grupo 1, que parece ser complexo, mas é natural, é o mais, vamos dizer assim, é o que vai te mais ajudar em aprender japonês. É a família que termina em U, que são de U. Aqui, nomu. Percebe o som, todos vai terminar em som de U. Nomu, kaku, hanasu, iu, yomu, au. Tudo bem? Só que, ó, presta atenção, ó. Tem uma aqui, ó. Tem um perdido aqui, ó.
Esse aqui tá terminando com hiragana ru. Aí você vai falar, mas ele não deveria estar em grupo 2? Aí a gente vai ver. Esses daqui servem literalmente para a gente ver a diferença de conjugação, né? Quando a gente bota, tipo, não quero fazer, não quer ir, a gente já vê a conjugação direta, né? Tipo, em japonês, tipo, não fica não, mas o verbo. O japonês já transforma o verbo, já conjuga o verbo em negativo. Então, respeitando essa regra, a família 1, ela vai ser o seguinte. Você vai pegar a última sílaba, o último hiragana, e pegar a consoante da última sílaba e transformar em a mais o nai. Ó, vamos lá. Pegar a última sílaba, certo? Tem o ku, ru, mu, su. Vamos lá. Tem o que termina com K, M, R, S. Vai ter o G também. Tem vários, etc. Tá bom? E todas elas terminam com som de U. Aí o que você vai fazer? Você vai cortar o U e vai botar o A nai. A mais um nai, né? Ou seja, vai virar o U, você vai transformar em A, vai ficar mais fácil assim. U você vai transformar, oh my god. U você vai transformar em A mais o nai. Eu tô tampando aqui, desculpa. Então vai ser iku. O U vai transformar em A, ou seja, vai ser ikanai. Kaeru, kaeranai. Kaeranai. Hanasu, su. Hanasanai. Entendeu? Então, voltando aqui, o negativo vira tabenai. Tabenai. É do grupo 1. E utilizando as partículas que a gente viu antes, né? Que é o wa e no. Vamos dar um exemplo utilizando as partículas que a gente acabou de aprender. Boku wa taberu. Isso daqui significa que eu vou comer. Boku wa taberu. Eu como. Agora, boku no taberu. Esse daqui é impossível. Eu não tenho como pertencer ao verbo. Tipo, eu pertenço a comer. Tipo, não faz sentido, entende? Boku no taberu. Eu não tenho como pertencer ao verbo. Eu só faço a ação com o verbo. Então, esse daqui é um exemplo negativo. Não existe. Ou melhor, vou escrever aqui. Esse Jamboard no qual eu estou fazendo essa lousa vai estar disponível para todo mundo ver. Não vai estar disponível para vocês editarem. Mas vou deixar aqui no link da descrição para vocês conseguirem acessar essa lousa aqui. Para ir estudando mesmo depois do vídeo. Não tem como fazer o verbo pertencer a você. Tudo bem? Ou seja, qualquer verbo. Boku wa iku. Eu vou. E presta atenção aqui, ó. Mas como que eu vou aprender todos esses kanji ou como que faz para ler? A questão é a seguinte. Qual que é o hiragana que não aparece nesse lado de kanji? É apenas um. É o i. I. Qual que é o hiragana que não aparece nesse lado de kanji e que aparece aqui? Kaeru. Ou seja, esse kanji vai ter o som de kae. Kae. Quando você for conjugar o verbo,
os verbos, né? Você vai apenas pegar esse lado que está fora e transformar ela em outra coisa. Você vai conjugar ela. Então, sempre o som do verbo, ela nunca vai mudar. Por exemplo, em inglês, quando você bota o go no passado, vira went. Ele muda totalmente o som. Só que em japonês, o kanji e o som sempre vai ser o mesmo. E o som que vem depois, que são esses hiragana, vai mudar quando você conjuga o verbo. Ou seja, por exemplo, iteta, ikitakata, ita, iteta, itari, ikanakattari, entendeu? Sempre vai ter o som de i, kaeteta, nondeta, entende? Esse daqui em tudo, por exemplo, imagina, vamos lá, no grupo 2. Aqui é o grupo 2, ó. Você vai mudar o ru. Então, você vai mudar tabenai, okinai. Você vai pegar aqui, ó, neru. Qual que é o hiragana aqui? É o ne. Neru, miru. Aí, como o japonês gosta de utilizar muita legenda e tem ferramentas e aplicativos que vai disponibilizar a legenda para você, você vai começar a assistir a mesma coisa, o anime, o vídeo com legendas, e você vai ver. Aí você vai deparar com esse verbo aqui, taberu, que significa comer. Aí você vai lá conseguir ler, você vai só conseguir ler só o hiragana. Aí você vai falar, cara, eu não conheço esse verbo, não sei como que pronuncia esse kanji. Mas a questão é que lá no vídeo vai estar a legenda, a pessoa vai pronunciar e ao mesmo tempo a pessoa vai estar mostrando a ação de comer. Ou seja, você vai identificar que esse som é ta, aí depois é beru, taberu, e você vai ver, assistir o vídeo, personagem ou alguém fazendo lá, mostrando a ação de comer. E você vai entender que taberu significa comer. Esse método de aprender chama Comprehensive Input Method. Método de compreensão. Comprehensive Input Method. Método de input compreensivo. Você assiste, lê a legenda e entende por o que a pessoa está fazendo, pela ação. Entende? Então, por exemplo, vamos lá, mais um. A pessoa vai estar lá falando neru, só que vai dar a legenda, com certeza vai ter em kanji, né? Aí, só que você escutou direito, né? Neru, ne, então esse daqui vai ser ne. Tudo bem? É assim que vai. E isso daqui é basicamente a aula 1 da minha aula de japonês. O próximo vídeo vai ser as outras partículas, a gente vai ver mais partículas e a gente vai seguindo o caminho, né? E o mais importante nesse meio do caminho é você ampliando mais e mais vocabulários. A partir do ponto que você sabe as partículas, você vai conseguir entender os vocabulários melhores. Por exemplo, você já conseguiu entender que eu não consigo falar boku no taberu. Então, quando você vê um verbo ou qualquer palavra que você desconhecer, nunca que o verbo vai estar depois do no, entende? Aí você já consegue, assim, desbloquear alguma coisa, né? O verbo nunca vai estar depois do no, então quando você estiver aprendendo japonês sozinho lá estudando, você vai ver alguma coisa lá no e vai ter mais alguma coisa. E que esse X, ele nunca vai ser algum verbo, tudo bem? Você já entendeu isso. Então, quando você começa a entender essas coisas, as partículas, né, que vai dar a vida às palavras, aos substantivos, você já vai conseguir naturalmente começar a aprender, pegar o japonês sozinho. Tudo bem? Então, esse foi o primeiro vídeo. Eu espero que consiga entender muito bem as coisas que eu expliquei, que ficou muito claro as coisas. E que fique até lá. Falou!